Olá pessoal, eu sou Janaína Marticelli e vocês estão no canal Forragicultura e Pastagens. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre adubação de cobertura para que a gente só mantenha a nossa taxa de lotação e sobre adubação para intensificação dos nossos sistemas. Segura a vinheta que seu vídeo já vai começar. Muitas vezes eu sou questionada em relação a essa adubação de manutenção. Essa adubação de manutenção que a gente deve fazer no início do período das águas, e eu estou falando desse assunto agora justamente por isso, porque nós estamos entrando no começo desse período chuvoso em grande parte do nosso país, pelo menos no Brasil Central, as chuvas estão começando agora. Então é importante que a gente faça uma adubação, de cobertura para que os nossos pastos possam ter vigor de rebrota. O que a gente tem que ficar atento é saber o nível de adubação que nós vamos utilizar. A adubação de manutenção é o mínimo que a gente precisa para que a gente mantenha os nossos pastos produtivos. Então vamos supor que você tem em média uma taxa de lotação de 1,2 unidade animal por hectare. Se você não fizer nada e deixar esse pasto ser utilizado ao longo do tempo sem fazer reposição de nutrientes, a produtividade do seu pasto vai diminuir. E ano após ano ele vai se degradar. Por isso é importante que você faça aquilo que o Dr. Moacir Dias Filho chama de manejo preventivo, que é nada mais do que, de fato, você fazer a manutenção da produtividade desse pasto com adubações periódicas. Tá? Então é importante que você tenha em mãos uma análise de solo para saber o que de fato o seu solo precisa, mesmo em sistemas extensivos, pessoal. Não é porque você trabalha com uma unidade animal, que seu sistema é mais extensivo, que você não precisa fazer a reposição dos nutrientes no solo. Tá? Então, por isso a análise de solo é importante. Porque se a gente não fizer essa reposição, obviamente que você vai ter perda de produtividade, solo descoberto, nível de fertilidade cai, começa a aparecer plantas invasoras. Então, a recomendação da adubação de manutenção, se você já tiver com a calagem em dia, os níveis de cálcio e magnésio adequados e os níveis de fósforo não estiverem muito baixos, é que a gente utilize pelo menos 50 kg de nitrogênio por hectare ano. Então, em sistemas com uma unidade animal e meia por hectare, essa adubação de 50 kg é suficiente para que você consiga, no próximo período chuvoso, manter essa mesma lotação sem prejuízos ao desempenho para os seus animais. Agora, se você quer fazer uma adubação para a intensificação, é muito importante que você saiba primeiro manejar os pastos. Então, numa escala de prioridade, antes que você faça adubação em altos níveis, como 200, 250 kg de nitrogênio por hectare ano, você precisa saber colher esse pasto. Porque se você coloca altas doses de adubo e não aumenta a sua taxa de lotação, porque a adubação nitrogenada vai promover esse aumento muito grande na produção de forragem, você está desperdiçando dinheiro. Porque o adubo que cai no solo vai ser convertido em massa de forragem e essa massa de forragem tem que ser colhida para ser então convertida em produto animal. Então existe uma conta, eu não gosto de números mágicos, não gosto de número milagroso, mas tem muita gente que usa o tal dos 50 kg de nitrogênio para aumentar uma unidade animal no seu pasto. Se você tiver um solo corrigido, com teores adequados de cálcio e magnésio, com alumínio neutralizado e com fósforo atendendo à exigência da planta, pode ser, dependendo da época do ano e do seu regime de chuva, que isso funcione. Agora você não pode querer que esses 50 kg de nitrogênio que você vai colocar vai aumentar a imunidade animal se você não tiver feito calagem e adubação fosfatada de forma adequada e se não estiver manejando bem os seus pastos. Por isso eu peço a vocês que vocês tomem muito cuidado com esses números mágicos, tá? Por isso que eu digo que o conhecimento transforma. Aproveitando, eu gostaria que vocês conhecessem o nosso site, o www.pastoferte.com, e lá vocês vão encontrar muitos livros sobre manejo e adubação de pastagens, porque é só o conhecimento que vai transformar a fazenda de vocês. Então nós precisamos ir atrás do conhecimento. Então, continuando o nosso assunto agora, então o que eu quero dizer para vocês é que primeiro aprendam a manejar, mantenham a produtividade do pasto ao longo do ano e só depois comecem a pensar em adubação de intensificação. Porque não adianta nada a gente colocar adubo, e mais uma vez eu repito, esse adubo não virá arroba, não virá leite. Então você primeiro vai adubar, vai ter uma produção de massa de forragem, vai colher bem e isso vai ser transformado em produto animal.
Então a adubação de manutenção é só para que seu pasto não se degrade, porque o solo não é um recurso infinito, uma hora acaba, você não pode ficar só retirando. Tá? E a adubação de intensificação vai estar sempre associada ao aumento da lotação, então você também precisa colocar na conta os animais que você vai ter que comprar ou que você vai ter que reter. Se você tiver alguma dúvida ainda sobre adubação de manutenção, aquela de 50 kg de nitrogênio por hectare ano, ou adubação de intensificação, que você vai aumentar de acordo com os seus ganhos esperados e a taxa de lotação, deixa a sua dúvida aqui nos comentários que a gente leva ela para o quadro Produtor Pergunta, eu respondo. E lembrem-se sempre, seu pasto é lavoura, seu dinheiro é capim, no pasto é mais barato. Fiquem com Deus e até a próxima.